Graça e paz. No vídeo de hoje nós vamos falar da justificação. Ela vem pela fé ou pelas obras? Nós iremos usar nesse breve vídeo, nós iremos usar o contexto de Romanos 3:28, onde Paulo diz: o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Ao passo que Tiago diz: vedes então que o homem é justificado pelas obras e não pela fé somente. Esse é um contexto, esse é um texto, são dois textos que trazem muitas contradições e muitas diversificações de pensamento. Até mesmo Lutero, um reformador, chegou a afirmar que a epístola de Tiago era uma epístola de palha, não era nem apostólica nem canônica, pelo fato da sua afirmação. Admitir que nós temos que entender que Paulo usa a figura de vista no ponto de vista divino, ou no ponto de vista de Deus, e Tiago usa o ponto de vista dos homens. São duas vertentes de pensamentos, mas que se completam numa complexidade. Por exemplo, Paulo refere-se à fé que justifica o pecador perante Deus. Então Paulo refere-se a uma fé que justifica o pecador diante de Deus. Esta justificação, em hipótese alguma, de forma alguma, é operada pelas obras da lei, ou seja, as obras de maneira nenhuma podem nos reconciliar a Deus, somente a fé. Por isso que ele usa as referências em Romanos 1:17, Romanos 3:20, depois 22 no 28, Romanos 4:1-3 e do 5:1. Esses são os pontos que Paulo alega na sua defesa da sua tese, da sua fé. Ao passo que Tiago fala de uma fé que opera e que traz resultados e que dá testemunho da salvação perante os homens, ou seja, sem nenhuma relação da justificação do pecador perante Deus. Tiago contesta a posição dos ricos que viviam indiferentes para os que estavam passando necessidades, ou seja, satisfeitos com sua própria espiritualidade. E nesse contexto ele faz algumas assertivas, ou ele diz algumas coisas. Então ele diz no capítulo 1, no versículo 14 e no versículo 24, meus irmãos, qual é o proveito que se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras, pode, caso semelhante fé, salvá-lo? No versículo 24, vedes então que o homem é justificado pelas obras e não pela fé somente. Para Paulo, a fé significa confiança implícita e obras são as tentativas do homem de obter um favor de Deus mediante os seus próprios méritos. Ou seja, para Paulo, quando o homem faz alguma coisa, ele está querendo comprar a Deus e comprar aquilo que é imérito, ou seja, que foi dado de graça. Por isso, a graça nos alcançou, o favor imerecido. Paulo baseia o seu argumento em Gênesis capítulo de número 15, no seu versículo 6, onde Abraão crê nas promessas de Deus e é declarado justo. Tiago, por outro lado, ilustra sua lição com a história do sacrifício de Isaque, em Gênesis 22:14. Assim, portanto, então, nós devemos chegar à simples conclusão. Assim, tanto quanto Paulo quanto Tiago estavam certos, pois estão lutando em frente de batalhas diferentes. Paulo estava atacando o legalismo da justificação própria e Tiago a indiferença dos que pensam ter justiça própria. Assim diz Colin Brown. O que nós devemos entender é que, de alguma maneira, nós não podemos comprar a Deus com os nossos favores, mas também não podemos viver sem a obra. Ela é um encaixe. Esse foi mais um Café e Bíblia. A justificação vem pela fé e também por obras. Graça e paz.